Fala galera, beleza? Vou continuar aqui, ou vamos continuar aqui com as atualizações do nosso aplicativo. Agora vocês vão ver que está com um comportamento aqui ó, de deletar. Mas antes eu quero falar sobre as últimas atualizações que eu fiz aqui no código, desde o último vídeo. Vocês vão ver que foi no dia 22/4. E desde lá eu tenho atualizado com algumas melhorias, né? Uma delas foi unificar ó, aqui a parte de pegar transações. Antes eu estava fazendo duas carries, agora eu faço só uma para as duas, basicamente, passando aquele limite de transações. Uma eu faço 5, a outra eu faço aquele processo de paginação que vocês viram. A outra coisa que eu fiz foi utilizar uma dependência chamada UUID para adicionar o ID no objeto do Transaction Model. Aqui, ó, quando eu utilizo o ToMap agora, eu já adiciono esse UID automaticamente. E também já faço uma formatação de acordo com o servidor lá que a gente está usando do Hasura, que é o padrão do ISO. E ele utiliza lá no lugar do Z, né? Que do Dart a gente não consegue ainda formatar. O Intel ainda não consegue formatar esse Z que aparece lá no padrão ISO, que é esse padrão ISO 8601. Eu estou fazendo na mão aqui essa modificação, né? Que é para mostrar no final do timestamp quanto tempo, qual que é a diferença de tempo entre o local e o ISO e o UTC, né? Que é o padrão internacional Unified Time, qualquer coisa lá, que é o padrão internacional de time zone, né? Então, se tipo, no Brasil a gente tá, sei lá, mais 3, menos 3 em relação ao UTC, menos 6 em relação ao GMT, alguma coisa assim, sabe? Isso serve justamente para isso, esse método aqui, para formatar essa data. Então, quando eu faço o envio para o servidor do meu objeto model, lá no repository, que eu tenho que mandar lá as informações dessa forma aqui, pelos parâmetros, né? Se vocês forem ver aqui no repository, tá aqui o add transaction, eu tenho que mandar o ToMap aqui, ó. E aí eu faço eu tenho que mandar os parâmetros, né? Então eu faço o ToMap e aí por consequência eu também mando o user ID aqui, ó. Então se vocês forem ver como estava antes, ele estava assim, ó, mandando tudo separadinho e depois o user ID. Agora eu só mando o ToMap e o user ID, mesma lógica. Só refatorei, tá? Fiz também a implementação do deletar. E esse deletar ele é legal porque ele envolve um widget chamado Dismissible. Vocês vão ver que ele está aplicado na Transaction List View, e foi uma outra modificação que eu fiz, que foi adicionar a List View na sua própria estrutura, né, com controller e state. Então, se vocês virem aqui, o Transaction List View agora tem o seu próprio controller, que chama delete transaction lá do repository, que eu adicionei também novo, né? Que se comunica com a API. Então, teoricamente, a gente tem o nosso CRUD pronto. Adiciona, atualiza, deleta e faz a leitura aqui das informações do servidor, tá? Aqui, ó, o Dismissible, ele é esse widget, ele possui algumas propriedades, ele aceita um filho, ele tem background, second background, a gente vai usar essas duas propriedades aqui, o confirm, dismiss e o onDismissed, e também a gente vai alterar a forma como ele vai ser arrastado, né? Que é essa propriedade aqui do dismissible threshold, não, é do direction, O que esse direction faz? Ó? Vou até colocar ele aqui para cima para ele ser o primeiro. O direction ele é responsável por esse comportamento. Se eu arrastar ele para um lado, ele não vai, mas para o outro ele vai, porque eu defini aquele como end to start, tá? Se ele não tivesse nada, ele teria o comportamento padrão, que é para um lado e para o outro, tá? Então tá aqui. No caso, eu quero deixar ele só do end to start. Esse dismiss threshold aqui, ó, ele é um mapa que tem a direção e um valor double. Ele serve para dizer quantos por cento desse espaço aqui ele vai considerar que é dismissible, né? Então, se eu colocar aqui até 49,99%, ele não vai considerar dismissible. Se eu passar dos 50%, ó, aí ele vai considerar que já está dismiss e ele vai executar a função, que no caso esse background é só para essa parte de cores, né?
Eu vou colocar uma cor vermelha e um ícone de lixeira. Ao chegar nesse threshold, ele vai chamar algumas funções. Uma delas é o onDismiss ou o confirmDismiss. Nesse caso, eu estou utilizando o confirmDismiss para fazer a chamada desse bottom sheet. Então tá aqui, ó, bottom sheet sendo chamado. E o que eu faço nesse bottom sheet? Eu tenho dois botões. Esse botão ele cancela e esse botão ele confirma. Se eu clicar em cancelar, ele vai dar o pop. Se eu clicar em confirmar, ele vai vir aqui e vai retornar um true. Ó, pop context true. Esse só dá o pop. Por que ele está retornando o pop true? Porque eu estou chamando esse bottom sheet. O bottom sheet retorna algo no futuro, que é um valor booleano. Pode ser true, false ou nulo, tá? Por isso eu criei essa variável aqui chamada confirmDelete. Inicialmente ela é falsa e pode ser nula. Se ela for falsa ou nula, de acordo com a documentação do confirmDismiss, ela não vai chamar o onDismissed, que é o callback que está aqui em cima. Se ela retornar true, o que é o caso de eu estar retornando nesse contexto aqui, ele vai chamar o onDismissed. Então é exatamente para isso que serve esse carinha aqui, ó. Cancel pop, confirm true. Se ele retornar true aqui, ele vai chamar o onDismissed, que é a função, e portanto eu posso executar o que eu quiser aqui dentro. Nesse caso eu executo de fato se esse confirmDelete não for nulo e for verdadeiro, eu chamo a função lá do controller, que vai eventualmente chamar o repository para deletar essa transação, beleza? Tudo certo. Agora, um ponto importante que eu quero tratar hoje é justamente a ideia de exceção. O que o meu aplicativo deve fazer caso ele tenha exceções, né? O que é considerado uma exceção? É um comportamento, né, previsto pela aplicação. As definições elas variam de acordo com o contexto, mas de forma geral, uma exceção é algo que a gente pode controlar, né, que a gente pode prever. E um erro, né, aquele padrão lá de erro, são execuções fatais de sistema, né? No caso, de fato, um erro é algo que não estava previsto, portanto, ele não pode ser tratado e ele simplesmente finaliza a aplicação, beleza? Mas, como eu falei, varia de interpretação, né? Tem contextos que faz sentido você chamar erro tratável ou exceção tratável. Eu, particularmente, prefiro falar que uma exceção é coisa que o meu sistema ele é capaz de fazer, né? E um erro é algo que o meu sistema não está preparado e, portanto, ele simplesmente não funciona sobre esse erro, né? Então, vamos ver um caso de exceção para caso eu não tenha internet, né? Então, se eu quiser, por exemplo, atualizar a minha transação e eu não tiver internet, eu provavelmente vou receber uma exceção, tá vendo? E onde é que está sendo lançada essa exceção? Vocês vão ver que o update, em última instância, ela está sendo chamada lá no GraphQL Service, né? Então, se a gente vier aqui para o GraphQL Service, tem o update aqui, ó, que é essa chamada que eu estou fazendo. Bem aqui, ó, na linha 109, eu estou lançando, né, fazendo um throw de uma exceção do meu sistema, né, do meu GraphQL Flutter aqui, né, da minha dependência. Porque ela tem um resultado que é, caso ela tenha exceção, eu verifico. Se tiver exceção, eu posso lançar exatamente o objeto da exceção, né? E caso não tenha exceção, ou seja, eu posso retornar esse objeto aqui, né? No caso, o result. Então, fica da seguinte maneira. Se o result tiver exceção, eu vou lançá-lo. Se não, eu retorno o resultado. Percebe? Por caso aqui do update, tá? Então, se eu colocar o breakpoint aqui, ó, ele vai vir exatamente aqui, porque ele possui exceção. Que exceção é essa? Ele vai mostrar aqui que é um objeto do tipo Operation Exception. E esse Operation Exception é
contém aqui algumas propriedades. Graphical Error, Link Exception, Original Trace, pá. Quando eu dou play, ele dá um rethrow, ou seja, ele vai relançar para quem está chamando o update. Nesse caso, quem está chamando o update é o repository, né? Então, o update está sendo chamado aqui na função update transaction. Então, quem está chamando ele é esse cara aqui, ó. É esse cara aqui, ele está dentro do try catch. Significa dizer que se eu tiver alguma exceção nesse cara, ele vai lançar o catch aqui, ó. Percebe? Então, bora ver o que é que tem aqui. Acho que nem precisaria ter esse caso, porque ele vai ser lançado de qualquer maneira como exceção. Então, eu não vou conseguir ter essa resposta aqui, né? Porque ele já vai me lançar a exceção de lá. Então, quando eu der o play aqui de novo, ó, ele já vai cair direto para o catch, porque eu não estou retornando a exceção, eu estou lançando a exceção. Então, uma vez que eu lanço uma exceção no contexto aqui do try catch, ele vai direto para o catch, beleza? E olha aqui qual que é. Ele já está retornando a mesma exceção, né? Porque eu estou lançando o objeto. E aí, quando ele relança essa exceção, ele vai lançar justamente para quem está chamando o update transaction, que é, nesse contexto aqui, o controller controller daqui, do update, controller do transaction. Ele está vindo para cá, ó. Então, é ele que está chamando o update transaction, ele espera esse resultado, só que, novamente, ele está lançando uma exceção, ele está dando um rethrow. Então, ele, pelo fato de estar dando um try catch, ele pode vir direto para cá, ele não vai esperar esse resultado acontecer, ó. Ele vai direto para o catch, porque eu estou só pegando e lançando. E ó, eu estou fazendo justamente no transaction error, state error, eu estou pegando essa exceção e lançando ela direto como um objeto. Então é por esse motivo que ele aparece dessa forma aqui, ó, porque esse transaction error é chamado, né, esse update transaction é chamado lá na minha page e eu estou ouvindo, né, essas informações através do delister aqui, ó. Então, se for erro, se for erro, eu vou trabalhar com essa informação aqui. Então, eu mostro uma snack bar, pego direto. Então, resumidamente falando, eu estou jogando as exceções todas na minha tela. O que não é uma boa prática, né? Porque não faz muito sentido para o usuário ele ler isso aqui, ó. Então, é agora que começa uma abordagem que eu acho muito interessante para a gente reduzir um pouco essa complexidade do tratamento de exceções, ó. E aí a gente vai chegar nesse conceito aqui, ó, do Railway Oriented Programming. Se vocês forem pesquisar na Wikipedia, vocês vão ver o que é isso aqui, né? Então vocês vão ver um monte de informação relacionada a isso. Em resumo, é uma abordagem funcional, né, de duas possíveis saídas para uma determinada situação. Ele faz uma metáfora aqui sobre a parte de tráfego, né? Você pode ter um caso limpo, um caso organizado ou um caso desorganizado aqui, ó. E para isso você precisa ter controle das informações que você está tratando, né? Então você tem uma função ou uma classe, enfim, qualquer que seja essa informação, e ela tem dois possíveis resultados, um caso de sucesso e um caso de falha. E é mais ou menos essa ideia que você pode utilizar para tratar suas exceções ou tratar suas chamadas, porque você vai ter ou aquilo que você quer ou aquilo que você não quer, mas espera que aconteça, sabe? Então, dessa maneira, você tem maior controle sobre aquilo que você está trabalhando. Para melhorar o entendimento desse conceito, a gente tem alguns exemplos de pacotes que fazem isso no contexto de Dart. O Dart-Z, o Dart e também tem o FP-Dart, se eu não me engano, é FP-Dart. Faz isso também. Tem um também que é da comunidade brasileira, que eu acho que é Result. Ou é Flutter Result? Flutter Driver, Flutter Result, é Result Dart, esse aqui, ó. Result Dart, da Flutterando, tá? Na comunidade brasileira de Flutter. Vocês vão ver que é muito semelhante à ideia, né, de vocês terem o objeto retornado, o objeto baseado no método factory, aqui no caso, e também tem as falhas, ó. Muito simples de compreender. Pensem que você tem alguma coisa
que vai ter um retorno possível, né? Que vai ser o que você quer ou uma exceção. Então, você tem apenas 2 casos, né? Mesma ideia, você pode usar os métodos internos, por exemplo, o fold, em que você trabalha com esse objeto que é encapsulado nessa função e você retorna o que você precisa, ou você faz alguma lógica interna e depois retorna aquilo que você precisa, tá? É mais ou menos nesse sentido que serve essa abordagem aqui da Railway Oriented Programming, tá? Eu encontrei uma forma orientada aqui pelo Cássio Pacheco de simplificar essa informação para que a gente compreenda esse conceito. E ele coloca de uma forma bem simples de entender isso, sabe? Ele coloca aqui, ó, por exemplo, ele cria uma classe abstrata chamada failure que implementa exception, ou seja, qualquer exceção vai ser qualquer objeto que seja criado a partir o que estenda ou que implemente failure vai ser por consequência do tipo exception, tá? O general failures ele colocou aqui, ó, para criar uma extensão de failure. Então tem aqui, ó, generic failure, API failure, e ele colocou também um objeto, uma classe abstrata chamada data result, e é aqui que ele vai fazer de fato a orientação dos objetos que vão retornar, porque você tem método failure, método success. Esse método failure ele deve passar, né, como parâmetro na função um failure e ele retorna um data result. Mesma lógica para o sucesso, você passa a informação, né, o data que você deseja e retorna o data result. Tem esses métodos aqui que ele utiliza para orientar a parte do que ele pode pegar de informação, para fazer aquela ideia do if, else e tudo mais. Ou você pode ter a verificação se é sucesso ou não. Isso está tudo aqui determinado pela abstração, né, pela classe abstrata do data result. E tem alguns métodos que você pode implementar. Nesse exemplo aqui ele dá o data or else. E, por fim, ele faz de fato a implementação desse recurso, né? Ele tem o método createUser, que pode retornar a data result de user ou uma falha qualquer, né? Então, ele faz aqui a chamada da API, ele vai ter um retorno e aí ele verifica. Se der tudo certo, ele retorna o usuário que ele quer. Se não, ele retorna uma falha e já passa a informação adiante para quem for chamar essa função. E observem o detalhe mais importante de tudo. Ele não está lançando exceções, ele está retornando falhas. Percebe? Ele está retornando objetos que possuem encapsulado dentro deles objetos de tipo de falha. Beleza? E aí, no final das contas, quando você faz a chamada do método, né, createUser, você tem 2 possíveis resultados. Ou ele é sucesso ou não. E aí você lança sua atualização para quem for chamar. Se a gente está falando no contexto de gerenciamento de estado, a gente vai fazer uma alteração de estado para mostrar uma mensagem, mostrar um dialog box, para que o usuário saiba o que está acontecendo, mostrar uma snack bar, como é o nosso exemplo, sabe? Então tem esses detalhes importantes aqui, ó. E por fim, ele orienta aqui algumas coisas relacionadas a mais métodos que também são conhecidos, né? O either, then, map. E esse aqui que eu acho legal também, que inclusive tem aqui no exemplo do Result Dart, que é o fold, que você tem uma organização funcional, né? Você passa ou você utiliza essa informação que vem como retorno, tá? Então tá aqui, ó, o either seria mais ou menos a mesma proposta do fold, em que você chama o objeto, ele tem 2 funções. Uma que encapsula o erro, outra que encapsula o data como retorno. Beleza? Aqui ele tem um GIST, ele orienta que tem um GIST aqui, que tem todas essas informações detalhadas e com teste, o que é o mais interessante ainda, porque dá de facilitar o entendimento do teste. Só tem 2 resultados possíveis, né? Então fica muito mais simples de compreender esse teste e depois vocês vão ver que o nosso código fica muito mais limpo, digamos assim, mais reduzido até para compreender o funcionamento de tudo, sabe? A gente não vai ficar fazendo várias verificações. Tem só 2 resultados possíveis, então é isso que a gente vai fazer. Então, para isso, vamos agora no código, né? Entender o que ele fez lá. Basicamente foi isso aqui.
Criei uma classe abstrata, criei os métodos aqui, todos os abstratos. Eu criei um getterError, getterData, caso eu queira utilizar ele de alguma maneira, e eu tenho o fold. Para isso, como é uma classe abstrata, eu não vou conseguir criar um objeto, mas eu posso chamar um objeto que estende DataResult, que é o caso desses objetos particulares aqui, ó, que fazem parte só dessa classe. Como eu não vou utilizá-los, eu vou utilizar apenas os métodos para retornar esses objetos, né? Então eu chamo aqui failure, success ou fold. E ele vai fazer com que ele retorne os objetos aqui que eu quero. No caso aqui, se for um sucesso, ele vai retornar a função que retorna sucesso, que retorna os dados que eu quero. Se for falha, né, o fold error lá, ele vai retornar o resultado que é relacionado ao failure. Beleza? E aqui a minha página, né, meus arquivos de exceção. Eu tenho a abstract failure. O que eu fiz de diferente foi adicionar um getter message, que é para eu retornar a mensagem para os meus objetos que estenderem essa failure, tá? Nesse caso aqui, ó, eu vou sempre fazer um override para mostrar uma mensagem relacionada àquilo, tá? Então, todos esses objetos possuem esse getter. Eu vou ter que implementar, né, ou nesse caso fazer o override desse message o tempo inteiro, e é nesse message que eu faço a minha comunicação. Nesse caso, se eu passar, por exemplo, um API exception, eu tenho obrigatoriamente que passar um código do tipo inteiro, ou eu posso passar um código do tipo string, né, que pode ser nulo. Qual que é esse código do tipo inteiro? Códigos do protocolo HTTP, né? E códigos do tipo text eu coloquei aqui como primeiro caso. Eu não sei se é uma boa ideia, mas eu coloquei assim, ó. O meu raciocínio foi: como não é tão comum text code, mas se eu tiver ele retorna primeiro, percebe? Então, se tiver text code, eu já faço ele primeiro e retorno a mensagem baseada no text code. Eu não vou ter um caso em que é code e text code. Ou é text code ou é code. Se esse code for nulo, ele nem vai passar por aqui. Ele só vai passar se ele for diferente de nulo. Então, ele vai passar direto para cá. Percebe? Então, é mais ou menos nesse sentido que eu criei essa organização aqui. E a mesma coisa acontece para esses outros casos aqui, ó. Nesse caso aqui, o auth exception, ele está tratando code de string, porque eu estou trabalhando com aquela ideia do Firebase. Então, o Firebase ele não tem códigos de número, ele tem código de texto. Né? O error code do Firebase é esse carinha aqui, ó. User not authenticated, email already exists, user not found, enfim. Tem esses casos aqui que eu vou sempre trabalhando com a ideia da mensagem que retorna. Esse internal aqui, ele é lá do Firebase Functions, que eu, pelo fato, acho que eu não configurei lá naquela nossa estrutura do Firebase Functions, ele retorna sempre o internal caso aconteça algum erro. E eu coloquei aqui, e no caso nosso, como ele está sendo utilizado só na parte de criação de conta, eu coloquei ele aqui que não foi possível criar uma conta no momento, verifique suas informações e tente novamente. E aqui o default aconteceu erro enquanto na autenticação, né? Tente novamente mais tarde. Caso nenhum desses aconteça, ele vai dar esse erro lá. Ele está relacionado à autenticação, tá? E aí tem também do Secure Storage, tem o cache, caso a gente vá ter o cache no futuro. E esse aqui é um System Exception relacionado à conexão. Se tiver um erro de conexão, ele vai dizer que não foi possível conectar, blá, 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 blá. Beleza? Então, agora, para onde que a gente vai? A gente vai utilizar essa ideia das informações que a gente tem agora para trabalhar com a proposta do update, né? Então, a gente pode fazer tanto do update como do delete. A proposta é que isso vai se repetir para todos os outros casos, tá? Então, eu vou colocar lá no caso do GraphQL Service. Qual foi a organização que eu pensei? Nesse caso aqui, na camada aqui que vai tratar da comunicação com a API, que é no nosso caso do GraphQL, ou ele vai retornar o resultado, ou ele vai lançar exceção. Acho que eu vou até usar esse caso aqui do delete, porque eu já comecei a fazer aqui os casos de exceção possíveis, né? Então, deixa eu voltar aqui. Se eu tiver aqui, por exemplo, sem internet e eu tentar deletar uma transação, ele vai cair nesse exemplo aqui, ó.
ele vai lançar essa exceção, né, que é do tipo Operation Exception, e eu estou verificando. Quando ele cair, né, on Operation Exception, eu vou pegar e.GraphQL_errors é vazio, que caso tenha algum problema de API, né, caso eu tenha, sei lá, colocado alguma coisa errada, alterei lá o valor errado da mutation, da carry, ele vai retornar esse GraphQL_errors aqui. Caso seja algum outro problema relacionado, sei lá, a sistema ou de conexão, ele vai lançar esse link exception, ou de autenticação. Ele vai dizer, olha, tem algum problema nesse link, sabe? Que é esse link bem aqui. O auth link, esse link aqui. Ele vai lançar. Nesse caso aqui, a exceção que ele está lançando é server exception, tá? Quem está lançando o server exception é o GraphQL Flutter, tá? Então eu tenho que tratar de acordo com o que ele está me retornando aqui das exceções, ó. E ele está lançando para quem está chamando o delete. Nesse caso é o repository, né? Então tá aqui, o caso do delete transaction é que está chamando esse delete aqui. Então é aqui no repository que a gente vai implementar o nosso conceito do data result. Agora, em vez de ser bool, eu posso fazer o data result bool, né? Se fosse o caso, né? É bem simples esse exemplo. Mas a gente pode fazer para outros casos, balance model, enfim, para todos os outros objetos, list de transaction. Eu vou colocar aqui no delete porque ele é o caso mais simples e vai fazer sentido depois, ó, data result de bool. Quando isso acontecer, ele vai dizer que há um erro na implementação, né? Então eu já vou pegar daqui. Há um problema na implementação, não está de acordo com o contrato. E eu vou atualizar aqui. Quando eu atualizar, ele vai dizer que tem um problema com o retorno agora, porque o retorno não é mais do tipo bool, é do tipo data result bool. Pensem agora da seguinte maneira. No GraphQL Service, eu estou lançando exceções. Aqui eu devo retornar objetos, retornar resultados, certo? Então, eu vou trabalhar exatamente nessa response aqui, ó. A response é do tipo carryResult. Então, eu verifico se data response for nula ou ela tiver exceção, eu posso simplesmente fazer o return data result.failure, certo? E aí eu retorno o objeto qualquer aqui. Se eu quiser retornar o objeto que eu quero, é o data result.success, deixa eu ver, true, né? Inclusive eu poderia fazer o retorno do data result success true ou false, né? E caso que tenha exceções, aí eu lanço essas exceções aqui, ó. Então eu posso fazer até dessa forma aqui, ó, success false. Deixa eu ver se vai fazer sentido depois isso. Else. Deixa eu ver se vai fazer sentido. Se der algum problema, vai ser sucesso, mas vai ser falso. E aí nas exceções eu trabalho com as exceções, né? Quais são as possíveis exceções que eu tenho? On server exception. Eu tenho aqui um return data result.failure. E esse cara aqui, ó, o server exception, ele tem status code, original exception, parsed response e o stack trace. O que eu posso fazer com ele é passar o tipo, né? Eu posso colocar, já que eu sei que seria aquele caso lá do connection error, né? Connection exception, eu poderia passar um código do tipo, deixa eu ver qual que era o erro que tem lá, connection error, tá? Então eu posso passar dessa forma aqui, connection error, on server exception. A outra possibilidade que eu tenho aqui no caso do delete é o GraphQL error, né? Deixa eu ver aqui qual que é o outro tipo. GraphQL errors. O GraphQL error, deixa eu ver se ele tá aqui. GraphQL error. Beleza. Posso pegar aqui. E aí nesse caso seria um problema na
GraphQL error catch e teoricamente seria um problema de exceção, né? Ou um problema de API. Então seria um data result failure API exception. E aí eu posso colocar um catch genérico aqui. Return data result.failure general exception. Poderia ser dessa forma. Esse GraphQL error, deixa eu ver o que é que tem aqui. Invalid headers, validation failed. Ele retorna textos, né? E aí, qual que é a ideia aqui? Catch e. Deixa eu só ver se ele tem aqui o e ponto. Ah, se eu não me engano, ele está dentro desse extensions ponto. Deixa eu só ver qual que é o nome desse carinha aqui. Ele retorna um erro de mapa, se eu não me engano, extensions. Eu acho que é assim, se eu não me engano é assim. Code. Vou já confirmar com um erro genérico aqui de... Tá, então teoricamente seria isso aqui, né? Vou deixar aqui, 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 aqui e aqui. Onde é que ele está dando erro agora? Aqui no result. Esse result, ele vai ser o seguinte. Agora, ele é do tipo data result. Então, a gente não vai mais precisar fazer isso aqui, ó. Esse if else. A gente vai utilizar a nossa função que a gente criou lá no data result, que é o result.fold. Então, tá aqui. Data result.fold. Aqui ele retorna um failure e aqui ele retorna um data. Se for sucesso, ele vai alterar para sucesso. Se for, eu estava até com um texto base aqui, ó. Na verdade, confundi, né? Se for falha, ele altera para esse cara aqui, ó. Só que eu não vou mais passar essa informação dessa forma. Eu vou passar o error.message. Mais um parêntese aqui, ok. Então fica dessa forma aqui. E agora, acho que já foi, né? Deixa eu atualizar aqui. Tentar deletar, confirmar. Traz o link exception, server exception, retorna o failure, passa o connection error. It was not possible to connect to remote server. Pronto, agora a gente tem aqui na tela, né, do Transaction List View. Caso aconteça o erro, a gente vai cair aqui, ó. E esse snack bar, ele é do tipo snack bar type.error. Ele tem que ser vermelhinho. Então agora está praticamente tudo encaminhado, né? Deixa eu só ver se está tudo certo aqui. Init state, exception, pá. Agora vermelhinho. Não foi possível conectar com o servidor remoto, por favor, teste novamente. Fechou. Agora, deixa eu mostrar um exemplo caso eu tenha algum problema com o GraphQL, né? Porque eu queria saber se é aquele código mesmo lá. Então, aqui nas constants, nas mutations, na delete, eu vou colocar um ID errado aqui. Eu vou colocar esse D aqui errado. Então, ele não vai encontrar esse carinha, teoricamente, né? Beleza. Pan. O que ele fez? Será que deu algum problema maior? Não. Peraí, confirmar. Pronto. Aí, GraphQL Errors. Qual que é o GraphQL Errors? Ele está aqui, ó. Ele traz uma lista, né? Por isso que eu trago esse first aqui, ó. Message Unbound Variables. Esse é mais para o uso, ele é mais pro desenvolvedor, né? Esse código aqui, ó. Validation Failed. Então, quando ele der esse validation failed, deixa eu ver se está certo, code, tem o path e tem o code. Ele vai passar o validation failed aqui pro API exception. E aí ele vai cair nesse caso aqui, ó, bad request. E ó, ele está dizendo que o string não é do tipo inteiro. Ah, entendi. Porque aqui a gente está passando o código no lugar errado, né? Como ele é um código de texto, eu vou passar um inteiro aqui
E aí eu tenho um text code aqui, ó. Pronto, agora eu estou passando o text code certinho. Então, quando eu tentar deletar e tiver algum problema na comunicação com o GraphQL, eu vou estar fazendo corretamente aqui, ó. Então, isso aqui nem é para o usuário, é mais pro desenvolvedor, né? O que não faz muito sentido, mas é bom que a gente entenda que e prepare, inclusive, para o desenvolvimento, né? As coisas aqui. Então, tá aqui essa forma mais simplificada de você trabalhar com as exceções, né? Esse vídeo ficou um pouco longo, mas é mais ou menos essa noção, né? Para a gente ter em relação ao desenvolvimento. Eu espero realmente que tenha feito sentido na cabeça de vocês esse assunto. Eu espero que não pare por aqui. E nos próximos vídeos eu devo retornar para isso aqui, porque eu vou sempre estar adicionando novas informações, novas exceções aqui, novos tratamentos. Vocês provavelmente vão ver essas atualizações já com os outros casos, né? Com o update, com o read. Mas essa base que eu coloquei aqui com o delete é a mesma. É vocês rastrearem as exceções possíveis e trabalhar com a ideia dos retornos. E aí você tem exatamente isso aqui, ó. Beleza? Você simplifica um pouco a forma como você escreve o código, tá? Provavelmente eu vou fazer um outro vídeo sobre isso aqui, com mais detalhes e tal, mas a gente deixa para o próximo, porque esse aqui já está muito longo. Fechou? A gente se encontra no próximo vídeo e até!